alegria que retorno mais uma vez essa tarde. Agradeço ao convite que foi feito. E para mim é uma honra sempre estar aqui e em outros lugares, sempre falando das mensagens de Jesus. E para a gente ser direto e objetivo, o tema proposto para a noite de hoje é um tema muito especial na nossa época. Allan Kardec, A Luz da Razão, 169 anos despertando consciência. Então, para a gente começar, vai ter gravado aí no privado? Aqui está fora. Então, eu quero abrir um parêntese antes da gente falar propriamente do nosso tema, mas dentro do nosso assunto. Dia 18 de abril, agora que sai, a nossa religião, a doutrina espírita, completou 169 anos da fundação. Vejam bem, nossa religião é muito nova, né? 169 anos, a gente não tem nem 200 anos. E essa data ela é comemorada por quê? Porque justamente é a data do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. A primeira edição foi lançada nessa data, né, de 18 de abril de 1857. Então a gente está comemorando esses 169 anos de luzes, de esclarecimento, de consolo, de conforto, que Kardec trouxe para a gente. Né? E aí a gente deixa mais uma informação que atualmente a gente está utilizando a 12ª edição francesa dessa edição do Livro dos Espíritos, que é o que a gente utiliza hoje. Né? Porque a primeira edição, a gente vai ver lá na frente, eu trouxe algumas informações, ela tinha 500 e algumas questões, e essa última agora tem 1019. Só para a gente ter uma ideia. E também trago uma outra informação com relação à chegada do Espiritismo aqui no nosso país, porque a gente está em época de conhecimento da doutrina, de festejar. Então a doutrina espírita ela chega no Brasil em 17 de setembro de 1855. Então nessa data, o jornalista Luiz Olímpio Pérez de Muniz, lá em Salvador, ele faz a primeira reunião espírita no Brasil, bem próximo da Constituição, 1865. E também a gente traz uma outra informação de que o primeiro centro espírita fundado no Brasil é o Grupo Confúcio, em 1873, já não lá em Salvador, mas aqui no Rio de Janeiro. E uma curiosidade que eu estava observando, que esse nome, Confúcio, não é com relação ao filósofo chinês, Confúcio. É o nome do espírito que dava assistência àquela casa espírita. O nome espírita é Confúcio. Então não é uma homenagem ao filósofo chinês. Então tem essa informação. E hoje o Brasil é a maior nação espírita. Olha só, que informação legal, interessante. O espiritismo nasce na França, mas o Brasil é que adota a doutrina espírita. Então nós temos hoje o censo de 2022, que foi divulgado no ano passado. Ele diz que nós somos por volta de 3,2 bilhões de pessoas declaradas espíritas. E aí vai mais de 10, 15, 16 milhões daqueles que se dizem simpatizantes, aqueles que falam que gostam da doutrina, mas eles não se declaram, só gostam. Então a gente vê a doutrina já bem difundida. E uma estimativa de 2020 indicava que cerca de 12 mil centros espíritas existiam até 2020, né? 12 mil casas como esta. E a gente tem que ser muito grato. Este local não é apenas vamos dizer assim, um local físico, mas ele representa muito mais. É uma escola, é um local de hospital, um local de tratamento, oficina de trabalho, que a gente tem que ter muita gratidão por aqui poder estar. Então, dando continuidade,
o Consolador prometido. Jesus veio à Terra, o acontecimento mais importante de todos. O governador celeste vem ao nosso planeta pessoalmente trazer as mensagens do mais alto. Ele vem falar para a gente a respeito do reino dos céus. E Jesus, antes de vir, ele envia pessoas, outros vieram, mas ele vem pessoalmente. E ele vem e traz muitas informações. Ele traz o Evangelho, a Boa Nova. Ele traz a lei de amor. Só que naquela época ele não podia falar tudo. Ele não podia dizer de coisas que hoje nós podemos ter contato. Naquela época ele poderia falar que meu reino não é deste mundo, de que existem muitas moradas na casa do Pai. Mas ele não podia dizer que planeta, ele não podia utilizar essa palavra. Ele não podia falar de plano, de perispírito, não podia falar de uma série de outras coisas, porque a ciência, a maturidade naquela época não permitia. Não era possível. E ele, como um espírito puro e prevendo que estava por vir, ele diz: o Consolador, mas quanto a vós, conhecido eles, que é o Espírito de verdade, porque ele ficará convosco e estará convosco. O Espírito Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Ele vai confirmar tudo aquilo que Jesus disse e ainda vai dizer mais, que a gente sabe que é a doutrina espírita. E nessa ideia de revelações, a gente vê que a revelação que é trazida por Deus, com a coordenação de Jesus, ela vem através de personalidades. Didaticamente, foi colocado que Moisés foi a primeira revelação, um homem. O Cristo, sendo a segunda revelação, também sendo um homem, uma personalidade. Moisés traz a lição de justiça, a revelação da justiça. Jesus traz a revelação do amor, a lei de amor, a mais bela de todas. Entretanto, ele fala que, como ele não podia trazer tudo naquela época, ele ia mandar o Consolador prometido. E quem é essa pessoa? A gente sabe que não é uma pessoa. O Consolador prometido é um conjunto. Ela é secundada pelo Espírito de verdade. E é uma falange de espíritos que vem trazer as mensagens do mais alto. É a mensagem celeste que deve vir à Terra e deve se materializar para os homens, porque a gente não tem condições de captar isso, o invisível ainda. E aí o que acontece? É necessário que alguém com muita capacidade, com muita inteligência, com muita perspicácia, ele secunde isso. Não é que ele vai receber essa mensagem, ele vai precisar organizar essa mensagem. E quem é essa pessoa? Kardec. Então a gente começa falando primeiro, antes de Kardec. Então Kardec, antes de Kardec, na verdade, o nome completo dele, esses nomes franceses vocês vão me desculpar, né? Eu vou saber ler direito o nome. Hippolyte Léon Denisard Rivail. É o nome de batismo dele. Ele nasce em 4 de outubro de 1804 em Lyon, na França. Ele vem de uma família tradicional com magistrados e advogados. Aí a gente destaca. Kardec nasce numa família de advogados, mas ele vai entender pelo outro lado. Ele vai ser professor. Ele vai vender para o lado do estudo científico, para as ciências, para o ensino. Ele vai ser pedagogo. Ele estuda em Verdun, na Suíça, no Instituto de Educação de Pestalozzi. Um outro fato importante. Pestalozzi era a sua idade no ensino naquela época. Então ele, quando era jovem, Kardec ele é levado, aliás, Rivail é levado, ainda jovem, para essa escola lá é o internato. Então ele fica lá e aprende. Ele estuda, ele se instrui e
aprende com o método no restaurante. E aprende muito bem. E aí a gente já para pensar, por que ele estaria se preparando como sendo um eminente professor? Olha o que a gente tem hoje da doutrina espírita. A doutrina espírita hoje ela é eminentemente educacional. É aprendizado. E aí a gente vai ver o porquê dele se especializado nessa arte da educação. E aí ele torna-se um educador, amigo dos alunos. A gente vê essas fotos sisudas dele, mas ele era sério, mas ele era amoroso, carinhoso, atencioso, bondoso, caridoso. Ele não era o que mostra essas fotos. A gente tem até poucas fotos dele, da vida comum dele. Ele era muito bem quisto pelos alunos dele. Ele retorna para Paris. A biografia dele é imensa. Hoje a gente vai ver a ponta da iceberg, tá, gente? É só nos traços para a gente se situar, para a gente relembrar da vida dele. Ele retorna a Paris, ele funda uma escola nos moldes do Instituto de Educação. E aí o que acontece? Ele funda a escola, aí ele começa a ensinar, aí ele tem recursos, aí eu sei que no final das contas ele tem um sócio, que é o tio ele é jogador inveterado, ele aposta, ele gasta dinheiro, ele leva ele à falência, ele vai à falência, mas ele não desiste, ele continua o seu ideal. Ele contrai núpcias com a Amélie Gabriel dele em 6 de fevereiro de 1832. E ele estuda diversas áreas das ciências. Como eu falei, ele era um grande cientista, no termo da palavra, de conhecedor das coisas. Ele era muito curioso, muito estudioso e um professor. E dentre essas ciências, e outra coisa, uma observação também, a gente pode ver. Muitos falam que Kardec foi médico. E, na verdade, ele não foi médico. Ele estudava fisiologia e anatomia. Como naquela época, muitos se propunham a estudar por conta própria as matérias, então ele estudava essas áreas de anatomia e fisiologia, mas ele não foi médico. Ele não exerceu a medicina. Então, e estudou o magnetismo. E é um ponto importante. Por que o magnetismo? Por quê? A gente vai para o ano de 1854. Lembram-se do ano que ele nasceu? 1804. Com exatamente 50 anos, é o primeiro contato que ele tem com a doutrina espírita. No ano de 1854, um amigo dele, o senhor Fortier, magnetizador também, chega para ele e fala: olha, eles estão magnetizando mesas, e ela se mexe. Aí ele, já conhecedor do magnetismo, aí ele vai e fala: sim, o fluido magnético pode ser transferido não só para pessoas, mas também para objetos. E esses objetos, com certeza, tendo dotado do fluido magnético, eles vão se mexer, o fluido elétrico magnético. Aí, para ele, aquilo ali não foi muita novidade. Posteriormente, o Sr. Fortier comenta que, além das mesas se mexerem, elas também falam: opa, é uma coisa estranha. Ele, conhecedor de anatomia e fisiologia, para uma mesa falar, ele sabia. O que é necessário para a gente falar? A gente precisa de um sistema nervoso, a gente precisa de cérebro, e é onde ele fala. Só acreditarei quando vi e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que possa tornar-se sonâmbula. Lembra-se do magnetismo? Aqueles que são magnetizados, às vezes eles entram num estado de sonambulismo. Pessoas. Aí estava falando: e a mesa vai também se tornar sonâmbula? Aí ele, opa, isso aí eu já não concordo. E passa o tempo. A gente vai para o ano de 1855. Em 1855, um outro amigo dele, o senhor Carlotti, não sei exatamente como é essa pronúncia,
É um amigo de temperamento ardoroso, ele é enérgico, fala das intervenções do Espírito, mas com duas coisas que vão chamar a atenção negativamente para Kardec: exaltação e entusiasmo. Kardec não gostava disso, de entusiasmo, de exaltação. Ele era sério, ele era centrado, e ele gostava das pessoas que fossem assim. Então, ele fala dos Espíritos. Aí esse comportamento, falou assim, não vou dar muita atenção. E uma outra oportunidade, nesse mesmo ano, ele entra em contato com um outro senhor, o senhor Batier. Aí tem uns nomes esquisitos, né? Eu acho que nesse instante foi na casa da senhora Benezon. Aí ele entra em contato com o senhor Batier, só um nomezinho lá da França daquela época, né? Senhor Batier, Carrotinho, aí agora Batier. E esse já era diferente, ele era mais idoso, ele tinha mais um caráter mais grave, frio, calmo, a linguagem pausada, ele não tinha aquele entusiasmo. Aí isso aí deu uma certa credibilidade para o que estava sendo falado. E aí me impressionou e convenceu a comparecer à primeira reunião. Foi isso que aconteceu. Vários fatos foram se desenvolvendo. E aí a gente vê que em maio de 1855, ele é convidado para assistir a uma reunião na casa da senhora Previsão, lá na rua Grande, lá PDM, e aí onde ele presencia o fenômeno das mesas girantes, que giravam, saltavam e corriam, em condições tais que não deixavam margem de qualquer jeito. Ele conseguiu ver com seus próprios olhos o fenômeno das mesas girantes, que é o que estava acontecendo naquela época, que é o que estava tentando chamar a atenção. E ele já estava sendo aguardado. Aí ele continua dizendo, viu ainda as respostas inteligentes que por meio de pancadas a mesa fornecia. E ele diz, entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, e tomei a mim investigar a fundo. E aí quando ele diz aparentes futilidades, é porque as pessoas iam para perguntar de casamento, onde perdeu dinheiro, se ia ganhar um negócio, iam perguntar coisas do dia a dia, materiais, coisas fúteis. E ele, centrado do jeito que era, ele não observou. Mas aí, com ele, esse movimento, né, essas perguntas vão mudar. Porque ele vai começar a formular coisas, as curiosidades que ele trazia dentro. Aquilo que ele já, desde novo, já vinha trazendo, preparado lá do mundo espiritual, para responder não só para ele, mas para a humanidade. E a solução procurada. Aí ele diz assim, eu compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que empreendeu. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido, do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava por toda a minha vida. Então ele desde cedo que já tinha algo que ele procurava, mas ele não sabia o que era. Lembrando que nessa época, a humanidade estava saindo da Revolução Francesa, estava saindo do domínio da igreja, e as ciências elas estavam se mostrando de uma forma agressiva. Ele era positivista, mas ele achava que tinha algo a mais, que não era só isso. E a ciência queria esmagar a religião, e a religião então sobrepujar a ciência, uma querendo dominar a outra, e ele, com os seus anseios, com as suas dúvidas, e aí ele viu algo a mais justamente nessas manifestações. Em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças fazia-se mistério por andar com maior circunspecção e não levianamente. Por quê? Hoje, a gente é bom lembrar que um médico de determinada casa, ele psicografa uma folha, muita gente já fica alvoroçada com isso. Muitos já querem até publicar. E ele, veja o cuidado que ele tinha, circunspecção, não ser leviano, ser positivista, quer dizer, análise, e não idealista, para não se iludir. E a gente faz isso ainda hoje, ao contrário.
A gente não toma cuidado com as informações, com aquilo que chega para a gente. E ele está tomando aquilo para ele analisar de forma muito objetiva, com muita cautela, com muito cuidado. E qual foi o método de pesquisa que ele utilizou? Aí ele diz, tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei esta nova ciência, o espiritismo, nos seus mais íntimos refúgios. Busquei explicar-lhe tudo, porque não costumo aceitar a ideia alguma sem conhecer o como e o porquê. E a gente, será que a gente faz isso hoje? Será que a gente está aceitando aquilo que está chegando para a gente de imediato, ou a gente está analisando antes? Desde aquilo, eu ouvi falar, me disseram, isso. Ou então chega a mensagem no WhatsApp que a gente não deu ver já anda para frente, achando que aquilo está no vídeo. Ou a gente está tendo cuidado de fazer essa análise. É isso que ele fez. Tudo que chegava, tudo que ele via na hora do contato, ele tinha um cuidado muito grande de analisar. E aí a gente vai ver também aqui, apliquei a essa nova ciência, como fizeram até então, o método experimental. É o que ele utilizava na vida dele, ele não utilizou somente na vida do Espírito, ele utilizava na vida. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Teorias preconcebidas e a gente dizer assim, eu acho que está acontecendo isso, a gente está aqui dentro. Aí lá fora está o maior alvoroço. Aí a gente fala, eu acho que está acontecendo um acidente. Não, é só um monte de gente conversando. E até leviandade, que a gente está deduzindo as coisas sem saber. E é isso que ele não queria fazer, ele não fazia. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Não admitindo por válida uma explicação, senão para resolver todas as dificuldades da questão. Esse foi o método utilizado por Kardec, vamos dizer, por Rivail, para fazer a codificação. E por que codificação? Por que essa palavra? Aí a gente traz o significado dicionário. E código de codificação, de código, é um conjunto de regras, normas, símbolos usados para representar informações, comunicar mensagens. Aí ele coloca um código nosso do português, ou compilar leis organizadas. A gente tem um código civil e outros códigos também. Então, se a gente for pegar a codificação, os livros das obras básicas são um apanhado de leis, uma juntada organizadíssima. E a gente vai ver o porquê. Ele recebe o título de codificador com justiça. Ele teve um grandioso trabalho de juntar, ele juntava, selecionava, analisava as mensagens de diversos lugares do mundo com línguas diferentes, de diversas partes do mundo, e olha só, em diversos idiomas e quase 1.100 espíritos ele tinha que comparar. Kardec teve um trabalho imenso. O trabalho dele foi fora do normal. A gente não tem ideia do trabalho que ele teve, da sua capacidade de seletividade, da sua capacidade de análise e de síntese. Ele teve um trabalho muito grande. Hoje a gente tem uma informação, a gente vai lá no Google, coloca lá naquele Gemini, aí a gente digita ali, o que é isso? Aí vem na internet, busca na internet inteira e traz ali um conceito mais ou menos para a gente. E ele, na época, ele precisava de dicionários, precisava de fontes, por isso que a gente vê algumas referências nas obras de cientistas da época, frenologia e tantas outras coisas, é porque era o que era estudado naquela época, e ele pesquisava para comparar com as informações que ele ia trazer na codificação. E aí, ele teve esse trabalho imenso, e ele tinha que analisar essas mensagens que chegavam de diversos lugares para fazer uma comparação. A gente vai ver aqui. E aí, por fim,
botar esse código de lei, que é a doutrina espírita. E aí a gente vê que é o controle universal dos ensinos dos espíritos. Por que essas mensagens? Aí a gente vê hoje, né? Tem livro que é suspeito, tem livro que não é, tem livro que vale, tem livro que não vale, hoje, na atualidade. Com ele também aconteceu a mesma coisa. Muitas mensagens chegavam, ele tinha que olhar uma por uma. Ele precisava comparar. Então, das questões que eram propostas, aquelas questões que ele teve o trabalho de pensar, e ele era incluído para isso também, ele comparava e chegava, às vezes, sem os outros centros ou outros médiums saberem, aquela questão era proposta mentalmente ao mundo inteiro. E aí chegava o questionamento, aliás, a resposta para aquela questão. Chegava exatamente, ou às vezes no mesmo teor, e aí se confirmava aquilo ali. E é isso que é chamado de controle universal do espírito. É a garantia da autenticidade da doutrina espírita. Aí é baseada na concordância de mensagens recebidas por múltiplos médiuns, várias diferentes e independentes, e mensagens parecidas. Pensava-se aqui em uma coisa, lá nos Estados Unidos outra, lá na Europa outra, aí no mundo inteiro, outros países da Europa chegavam para ele, e ele ia recebendo. E detalhe, gente, carta, a carta escrita. Não existe ainda as mensagens que a gente tem hoje instantâneas, né? Que eu acredito que se Kardec tivesse todo esse aparato que a gente tem hoje, o trabalho dele seria muito mais, não seria fácil, mas seria facilitado. E ele estabeleceu um critério, não a opinião de um único espírito, ou médium. Por que a gente fala isso? Aí um médium na casa, ele quer se tornar único. Ele quer ficar sozinho. Isso indica que é o quê? Obsessão. Se um médium na casa espírita começa a querer ser único, individualista, ele não aceita a opinião de ninguém, e só o trabalho dele aqui importa, é uma coisa de água, pode ter certeza. Então ele não aceitava a opinião de um único espírito ou de um único médium. Uma só garantia existia, séria, para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de médiuns estranhos, uns ao outro, de várias unidades. Esse é o controle da universalidade. Porque a gente podia falar assim: poxa, ele só tinha lá 3 médiuns, ele estava escrevendo, ele estava juntando. Não era isso, não. Ele fazia perguntas e os médiuns eles respondiam ali, ele pegava aquela folha lá e colocava a resposta lá. Não era isso. Não era somente isso. Haviam aqueles que trabalhavam com ele, mas vários no mundo inteiro recebiam aquelas respostas. Mandavam para ele as respostas daqueles questionamentos. Por isso que a doutrina espírita tem essa segurança. E a primeira edição de Livro dos Espíritos, como a gente já havia falado, ela foi lançada em 18 de abril de 1857, continha apenas 501 perguntas. E a definitiva, que é a segunda edição, ela é de março de 1860. Aí essa já vem completa. Na verdade, essa segunda, ela vem em 1018. E depois ele passou para 2019, teve um desdobramento. Nesse momento, não existe a capa, né? Era aquele formato lá, bem sucinto. E aí a gente vê, vamos ver agora, o que ele teve que mudar. Ele não pode colocar o seu nome, porque ele é um Denis Arribado naquela obra. E se a gente for para pensar, o que acontece? Ele, como eu já havia falado, era um eminente professor. E ele era muito conhecido naquela época. Seus trabalhos excelentes, trabalho de professor Ibaí. Então, como que ele ia utilizar o nome dele para um outro trabalho? Ia misturar. Ia dar confusão. Eles iam
E outra coisa, ele não queria, como é que eu posso dizer, se esconder com o seu dono, não. Ele só colocou para fazer essa separação. Só por isso. Porque ele sabia quem era e ele não tinha nenhum problema em saber que foi ele que criou essa juntada, que ainda era uma juntada. E aí, lembrando antes, uma coisa que eu não falei com vocês, que quando ele estava nas reuniões e aquelas respostas foram vindo, antes dele pensar em publicar qualquer coisa, de formar um livro, ele só tinha aquelas respostas para ele. Aquilo ele tomava para ele como individualidade, como pessoa. E aquilo ele viu que estava se tornando tão grandioso que ele viu: opa, isso aqui não é só para mim, não. Está respondendo minhas questões, meus questionamentos, minhas dúvidas do passado. Ele está me dando um norte. Isso aqui não é só para mim, é para a humanidade. E aí, justamente assim, ele resolve, e sempre secundado pelo Espírito de Verdade, fazer a publicação do livro. E aí a gente traz a missão. Ele pergunta ao Espírito de Verdade: bom Espírito, eu desejava saber o que pensa da missão que alguns Espíritos me assinaram. Mas o papel de simples trabalhador, ao de missionário em chefe, a distância é grande, porque eles estavam colocando ele como sendo o representante da doutrina espírita. E ele tinha uma humildade muito grande, ele não queria ser colocado, ele não queria ser chefe. Tanto que em diversos momentos ele recusou esse papel de chefe. E aí vale lembrar que hoje a gente não tem chefe, em diretoria, colegiado ou presidente. A gente não tem um representante vitalício nas casas, nem lá em Brasília, onde tem a federativa. A gente não tem. Isso tudo graças a ele. Não existe um representante de uma pessoa que vai chegar aqui e vai ditar. Todos nós, todos vocês, todos nós podemos vir aqui e falar sobre a boa nova, falar sobre o doutrina espírita, sobre o Evangelho de Cristo. Então, ele também não se via como um missionário-chefe, ele se via como um trabalhador deles. Aí a resposta do Espírito de Verdade: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita descrição, se quiseres sair bem. Não esqueças que pode triunfar como podes falir. Neste último caso, ou te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. E aí, a gente fica dizendo: a tarefa na casa espírita, eu sou imprescindível, sou essencial. Sem mim, não funciona. Eu sou o único. Eu sou missionário. Gente, a gente não pode querer ser o missionário, querer ser o tal. Sempre vai ter alguém para substituir a gente. Sempre há alguém para estar ao nosso lado, para nos ajudar, ou para nos substituir. É alguém que foi colocado até para Kardec. Naquela época, existia um substituto. Se ele falisse, ele conseguiu. Ele não faliu, mas havia. Os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Então, existia um outro que poderia substituir. E aí a previsão se cumpriu. O Espírito de Verdade é prevendo-te de que é rude, atua por quanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. A luta dele. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te abraços com malevolência, calúnia, traição, mesmo os que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua. E foi assim que aconteceu. Isso foi previsto. E tudo isso aconteceu. E ele resistiu. Ele foi atacado, ele foi traído. Houveram aqueles que foram maledicentes.
dentro da sociedade parisiense, de estudos também, atacaram ele, mas ele resistiu. Porque ele era o servo que sentava na última fileira. Pela sua humildade, pela sua resistência, ele resistiu. E ele conseguiu. E aí, a gente traz a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ela foi criada em 1º de abril de 58. As reuniões eram feitas na casa dele, de Kardec, lá na Rua dos Mártires. Cabiam cerca de 15 a 20 pessoas e até 30. Mas aí eles estavam muito desconfortáveis, então eles resolveram alugar um imóvel para fazer. E aí isso surge na sociedade. Esse local, ele serviu, foi essencial, porque era um local onde se faziam as experiências. Era um laboratório para que ele eles realizassem as experiências e tudo que era tratado no doutrina espírita. E a gente traz uma fala de Kardec por Deolino Amorim. Ele diz assim: Kardec revela em tudo, por tudo, um homem de espírito científico pela sua própria natureza. Todas as condições indispensáveis ao espírito científico nele estão. Serenidade com que encarou os fatos mediúnicos, com equilíbrio imperturbável, sem negar nem afirmar a prioristicamente. Domínio próprio, a fim de não se entusiasmar com os primeiros resultados. Terceiro, cuidado na seleção das comunicações. Quarto, prudência nas declarações, sempre com a preocupação de evitar a divulgação precipitada de fatos ainda não todos examinados e comprovados. Quinto, finalmente, a humildade, que é também uma condição do espírito científico interessado na procura da verdade, antes e acima de tudo. E a gente vê que Kardec ele venceu a sua missão, que era difícil, muito difícil. O mérito codificador. Conquanto Kardec sempre repetisse que o mérito da obra cabia aos espíritos que habitaram, não é menos verdadeiro, que a ele é que coube a diferente tarefa de organizar e ordenar as perguntas, o codificador. Organizou o código de leis. E que perguntas, né? Sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. E aqui a gente destaca um fato num dos livros do Chico, que diz que em determinada noite de inverno, ele estava em dúvida, ele estava com tudo preparado, todas as anotações, todas as matérias, e ele estava com uma dúvida muito difícil. Como que ele ia iniciar o livro dos Espíritos? Pela ciência, que estava se sobressaindo naquela época, por conta daquela guerra entre a igreja e a ciência, ou ele ia falar da fé, ele ia falar da ciência, da filosofia, ou da fé. O que ele ia colocar? Ele ia deixar a fé para depois. E aquilo estava angustiando ele, angustiando ao ponto que ele chegou num momento em que ele fez uma prece muito sentido. Ele pediu ajuda. Fez a prece e a resposta veio. E os espíritos disseram: Kardec, não se afaste da fé. A fé é imprescindível. Fale da fé. E qual é a primeira pergunta do livro dos Espíritos? Que é Deus? Então ele sempre esteve secundado. Ele sempre esteve amparado. E sempre foi muito objetivo. A distribuição didática das matérias encerradas no texto, a redação dos comentários, vocês lembram que tem lá no Livro dos Espíritos e também nas outras obras, toda vez que tem um texto, um trecho de texto, e lá no final não tem nome nenhum, é porque é dele. É redigido por ele. Tanto no
capítulos e subcapítulos, as elucidações complementares da sua autoria, observações e anotações, paráfrases e conclusões, sempre profundas e incisivas. E bem assim na sua notável introdução. Ele teve mérito, muito mérito. Qual ser humano seria capaz de fazer um trabalho desse sem colocar de si lá, sem colocar o seu orgulho, a sua vaidade, sem de querer se aparecer nesse trabalho? Quem teria essa capacidade? Tudo isso atesta a grande cultura de Kardec, carinho, diligência, com que ele se houve no afanoso trabalho que se comprometeram a publicar. Kardec fez o que ninguém ainda fez, foi o primeiro a formar com os fatos observados em forma de doutrina metódica e regular, claro e inteligível para todos, tirando do amontoado de mensagens, porque eram muitas mensagens, e com teor diverso, de diversos assuntos, disciplinas, áreas, ele conseguiu dar forma naquilo lá. Ele amontoou. E o conjunto da obra a gente traz Livro dos Espíritos, primeira edição de 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira edição de 1864, lembrando que a gente utiliza a terceira edição francesa, de 66, o livro Céu e Inferno, primeira edição de 1865, a Gênese, 1868, e a Revista Espírita, não menos importante, Jornal de Estudos Psicológicos, foram 12 exemplares anuais publicados no período de 1858 a 1869. Sendo que nesse último ano ele não conseguiu completar. A revista, ele falava que era a trincheira dele, porque ele recebia os ataques e por ela ele respondia esses ataques. Era a defesa dele. Então ele tinha a oportunidade de esclarecer fatos que chegavam do mundo inteiro. Se a gente for ver a revista espírita, a codificação inteira está na revista espírita. Vários trechos, os textos estão lá. E além. E é muito lindo. Temos a instrução prática sobre as manifestações espíritas, em 58, que é o Espiritismo, em 59, o Espiritismo, a sua expressão mais simples, de 62, Viagem Espírita, de 62, e Obras Póstumas, em 1890. São obras, as obras que a gente vai achar de Kardec. E o que é o Espiritismo? O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que podem estabelecer entre nós e os espíritos. É isso que a doutrina faz. Nosso relacionamento com o mundo espiritual. E, como filosofia, quais são as consequências desse relacionamento? Essa é a doutrina espírita. Nossa relação com o mundo espiritual. Seguir o Cristo de Deus com a luz que Allan Kardec acende em nossos corações é a norma renovadora que nos fará alcançar a sublimação do próprio Espírito em louvor da vida maior. E aí, para a gente, chegando ao final da nossa fala, para não entediar vocês mais ainda, eu trouxe uma lição do livro Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, intitulada O Mestre e o Apóstolo. Aí diz o seguinte: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que restaurou a palavra. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus, junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus, rente às obras sem fim. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho, pelos que se acomodam na sombra. Kardec é inclinado desde o primeiro dia do Espiritismo, pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento.
Kardec desperta a razão. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancie os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec escuta na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Que possamos agradecer a Ele, reconhecer o trabalho grandioso que o mestre Leonês teve e trouxe para nós. Porque graças a Ele nós estamos aqui, estamos tentando libertar nossas consciências, estamos nos educando gradualmente, porque lembrando o educador Marcos de Maio, nós já sabemos, a gente já sabe o que tem que fazer. A gente precisa ter, colocar em prática. Obrigado, Kardec, e obrigado a vocês. Então a gente vai chegando ao final da nossa reunião. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que foi dada para trazer o estudo. Então vamos fazer o nosso agradecimento. Divino e amado Mestre Jesus, amigo sobrinho, e chegando ao final desta reunião, Senhor, só temos a agradecer pela oportunidade que temos de conhecer a doutrina libertadora. Agradecer, Senhor, pelo teu amparo a cada um de nós, pelos benfeitores do mundo maior, que nos assistem sempre. Agradecer, Mestre querido, também a Allan Kardec, pelo seu trabalho, por ter materializado na Terra o conhecimento que vem do mais alto, o Consolador prometido por ti, que vem nos esclarecer, nos consolar, nos confortar, iluminar as nossas mentes, nos mostrar o caminho certo. Obrigado, irmão, pela tua contribuição à humanidade. Obrigado, Senhor, por tudo. Que possamos, Mestre querido, aproveitando as vibrações desta reunião, continuar nossa caminhada, cientes de que somos todos filhos de Deus e que devemos sempre nos respeitar, nos amar e nos tolerar. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e que assim, Senhor, com a tua permissão e acima de tudo com a permissão de Deus,